Felipe Sanches, CEO da Global Química e Moda, para falar sobre as soluções de criação e impressão digital na indústria. Felipe é empresário desde os 17 anos, quando fundou sua empresa no segmento têxtil e digital, a Global Química e Moda, maior empresa brasileira de distribuição de tintas digitais têxteis. Felipe, seja bem-vindo ao palco do ANDM. Muito obrigado, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês. Agradeço, em primeiro lugar, aí, a toda a equipe do ANDM pela honra de estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre a impressão digital têxtil. Sou suspeito porque trabalho com digital têxtil desde 2005, 2006. Tive a honra de começar a minha carreira já com a impressão digital têxtil. O que para a gente que vive esse contexto da moda e sabe o quanto fundamental é a impressão digital têxtil, sabe que isso realmente é uma oportunidade incrível. Eu sempre gosto de contar um pouco da minha história para entrar nesse contexto, porque sempre tive uma situação muito interessante, porque quando eu tinha 17 anos, meu pai achava que eu era um vagabundo já, porque ele trabalhava desde os 14 anos, e eu estava já 3 anos atrasado. E aí eu achei que ele fosse me dar um carro, né, que todo mundo ganha um carro quando faz 18 anos. Aí ele me deu um presente. Quando eu abri, ao invés de uma chave de um carro, tinha uma passagem para a China e uma chave de um escritório. E esse foi o meu presente de 18 anos. Ele falou, vai lá, acha alguma coisa que você queira fazer, trabalha que depois você vai conseguir comprar seu carro. E eu, claro, fiquei muito puto na hora, não achei nada legal, nem nada bonito. Depois, claro que eu entendi esse contexto e hoje sou muito grato a isso. E isso me permitiu ter uma oportunidade incrível. E eu gosto desse termo, porque eu li um livro do Malcolm Gladwell, não sei se tiveram a oportunidade de ler, chamado Outliers, Fora de Série, onde ele desmistifica um pouco essa coisa do sucesso, do self-made man, da pessoa que se fez sozinha. E ele diz que existem 3 pilares muito importantes para você atingir o sucesso, que não é só o esforço. Claro que o esforço é também importante. E esses 3 pilares são justamente oportunidades incríveis, vantagens ocultas e heranças culturais. E eu estou comentando isso porque eu acho de verdade que a gente está atravessando um momento no têxtil, na moda e no mundo que é de verdade uma oportunidade incrível. Então a gente tem condição hoje de inovar e de fazer muita coisa legal e de muita coisa diferente dentro do mercado têxtil. E a gente que trabalha na indústria da moda e no digital principalmente pode ver isso um pouco mais de perto. A gente distribui máquina da Epson já há 11 anos. Eu tive a honra, na última convenção da Epson, de escutar um grande futurista alemão chamado Gerd Leonhard, falando um pouco sobre o futuro. E ele cunhou uma frase que me marcou muito, que ele disse o seguinte, a humanidade vai mudar mais nos próximos 20 anos do que ela mudou nos últimos 300 anos. Isso me assustou muito, porque eu falei, esse ritmo é tão acelerado, né? E depois eu fiquei pensando, vai mudar ou será que já mudou? Porque se a gente olhar para a forma que a gente se comunica, já está totalmente diferente. Hoje nós temos um WhatsApp que já transporta 42 bilhões de mensagens por dia, 1,5 bi de usuários no mundo inteiro, 120 milhões no Brasil. Nós temos um Spotify que a gente deixou de ter a música para passou a ter a experiência de poder ouvir o que a gente quer, a hora que a gente quer. A gente tem um exemplo de um Airbnb que tem mais de 4 milhões de acomodações com 13 mil funcionários, enquanto uma rede tradicional como o Hilton, para ter 800 mil moradias, tem 160 mil funcionários. São 58 vezes mais funcionários para fazer basicamente a mesma coisa. A nossa vida já mudou drasticamente com o Uber. A gente tem que mudar nessa mesma velocidade. A gente tem que mudar de rota como a gente muda na rota do Waze quando a gente pega o trânsito. Às vezes, quando pega fogo no caminhão aqui na BR, não tem nenhum Waze que salve, né? Mas são tecnologias que realmente mudaram e continuam mudando a nossa vida. E a oportunidade está aqui e está acontecendo no Brasil. Eu fiquei muito contente de ler ontem a informação de que o Quinto Andar, que é aquela plataforma de aluguel de apartamentos, acabou de virar o 8º unicórnio brasileiro. Para quem não sabe o que é um unicórnio, além de ser aquele bicho maravilhoso, é o jargão que se usa em startups para uma empresa que passou a valer mais de $1 bi. Então, o Quinto Andar acabou de ser a 8ª empresa brasileira a valer mais de $1 bi. A Nubank foi o 3º unicórnio brasileiro, e esses caras captam 50 mil clientes por dia. Então, acho que isso nos desafia a pensar um pouco como é que eu faço para transportar isso para a minha realidade, para dentro do têxtil. Quando a gente fala em tecnologia,
Às vezes me assusta pensar que esses 5 caras grandes aqui, Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, juntos faturaram mais de 800 bilhões de dólares ano passado. Gente, isso é metade do PIB do Brasil. Se fosse uma economia, seria a 16ª economia do mundo, maior do que a Arábia Saudita, que tem aquele monte de petróleo. Então, o que a gente tem que fazer diferente para poder sobreviver, para poder inovar, para poder fazer diferente dentro desse contexto? E como é que está a moda nisso? Será que o texto está parado? O texto está andando? A gente está inovando? A gente não está? Eu acho que muita gente se pergunta isso. Para mim, a impressão digital têxtil foi a grande revolução dentro do mundo têxtil nos últimos 50 anos. Foi aquilo que realmente mudou. Tecelagem mudou, tinturaria mudou, mas o que realmente evoluiu dentro do têxtil foi a impressão digital. A impressão digital permitiu novos modelos de negócio dentro do têxtil. A gente está vendo aqui, por exemplo, a impressão em vestuário que muitos de vocês viram aqui nas máquinas da Epson aqui atrás. Então nós temos hoje possibilidade, por exemplo, de estampar uma camiseta, uma peça, na ponta, para o consumidor presente no meu ponto de venda e eu estou fabricando na frente dele. Isso me possibilita mudar a lógica de produção e eu passo a produzir aquilo que eu já vendi e não produzir para depois vender. Isso é disruptivo, isso realmente é inovação. E a gente tem que estar muito atento a esses modelos de negócio. Eu fiz um levantamento hoje para trazer para vocês um dado que até quando eu fiz a conta eu me surpreendi. A Global Chimic Moda, que é a minha empresa, fornece tintas para impressão direta em tecido. Esse ano o Brasil vai fechar com mais de 42 milhões de metros de tecido estampados direto. Só estampados direto no tecido, sem contar a sublimação. Gente, 40 milhões de metros dá para fazer uma volta ao mundo, literalmente, com o que se estampou de tecido no Brasil. Então, a impressão digital têxtil, ela não é mais uma novidade, ela já é uma realidade dentro do mercado. O que vocês vão fazer com ela é que é realmente o diferencial, porque hoje, muita coisa está substituindo a estamparia tradicional. Então, a estamparia digital hoje, ela está servindo muita coisa que é modelo de negócio antigo ainda. Então, o nosso desafio agora é usar a impressão digital têxtil para fazer de verdade alguma coisa que seja inovadora. E nós temos um segundo pilar super importante dentro desse momento, que é a indústria 4.0. Essa indústria 4.0 começa já a chegar no Brasil. Então, a indústria 4.0, para quem não conhece o termo, é uma grande mistura entre Big Data, internet das coisas, realidade aumentada, impressão 3D, simulação virtual. E, de forma muito resumida, é a 4ª revolução industrial e é a revolução que conecta a fábrica até o cliente. Eu passo a ter uma coisa única desde o meu ponto de venda do meu cliente até a minha fábrica. O meu cliente passa a influir diretamente na forma que eu produzo. A gente tem hoje possibilidade de ter tecnologias super inovadoras, como, por exemplo, esse robô que confecciona já uma camiseta sozinho. Então, muita gente fica preocupada, fala, pô, mas eu olho para isso aqui e falo, pô, mas se eu tenho um robô fazendo uma camiseta, como é que vai ficar a humanidade? Como é que vão ficar os empregos? Nós vamos perder todos os empregos? E aquele mesmo futurista alemão, o Gerd Leonhard, ele falou uma outra coisa que me marcou muito, que foi o seguinte: tudo que puder ser automatizado vai ser. Aquilo que não puder ser automatizado vai valer cada vez mais. Então, as nossas qualidades, ética, criatividade, capacidade de inovar, isso é o que vai ser valorizado. Isso está muito em linha com o que o David Spencer, da Singularity, falou, quando ele disse o seguinte: a automação e a indústria 4.0 não vão tirar nossos empregos, vão devolver a nossa humanidade. Então, vão permitir que a gente volte a fazer aquilo que é realmente humano. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente e que é o momento presente de inovação dentro do têxtil. E, para mim, tem 2 características fundamentais quando a gente fala em um negócio inovador dentro do têxtil. O primeiro deles é a escalabilidade. Eu tenho que ter uma forma de ter escala no meu negócio. Não adianta eu montar uma coisa que seja incrível e eu consiga entregar 5 peças e se eu tiver demanda eu não consigo aumentar. Escalabilidade é eu conseguir aumentar a minha capacidade produtiva. E a impressão digital têxtil é um grande enabler disso, porque eu posso conectar múltiplas máquinas. Eu posso ter uma máquina de impressão digital têxtil fazendo camiseta
E se o meu modelo de negócio der certo, eu posso conectar mais 150 máquinas, como é o caso de algumas empresas que fazem isso nos Estados Unidos. E eu tenho que ter um negócio que seja on-demand. A nossa vida, ela está virando on-demand. A gente não assiste mais TV da mesma forma, a gente quer tudo no Netflix, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, o conteúdo que a gente quiser. Isso não é diferente no têxtil. Cada vez mais se fala, cada vez mais se vê personalização e customização. Eu não posso deixar de observar isso. Esse vídeo que vocês estão vendo é de uma empresa americana que eu admiro muito, chamada Zazzle. Esses caras têm uma tecnologia de plataforma, de customização que começou com camiseta. Hoje eles já expandiram isso para tênis, para bota, para bolsa, para caneca. Esses caras já estão faturando 250 milhões de dólares. Eles não têm uma máquina no ativo. Eles usam toda uma rede que tem nos Estados Unidos de máquinas que estão conectadas para fazer esse tipo de produção. Então, olha só o que é um modelo de negócio inovador, onde eu consigo ter um faturamento de mais de R$1 bilhão sem ter uma máquina dentro de casa. Então, gente, eu vou até abrir uma água aqui que eu fico com a garganta seca, agora só de falar em 250 milhões. A gente tem que ter cada vez mais modelos que dentro aqui do Brasil possam permitir esse tipo de coisa. A gente vê muito pouco ainda. Aqui o nosso e-commerce vem evoluindo, mas num ritmo ainda lento se comparado, por exemplo, ao mercado americano. Então, qual que é a visão que nós temos que ter para chegar lá? Qual que é o caminho para a gente realmente inovar? Essa é uma pergunta que eu me faço muito e que eu tenho certeza que todo mundo aqui se faz também. Eu li recentemente um artigo do Daniel Chalcon, que ele é CEO de uma venture capital que investe muito em startups. E ele falou nesse artigo sobre o Clark Terry, que é um grande trompetista do jazz. E esse cara fez uma associação que para mim foi genial entre o jazz e a inovação. E ele cunhou o caminho do sucesso para a inovação, que segundo ele é o seguinte: imitar, assimilar e inovar. Ninguém acorda inovando, ninguém acorda e tem uma grande ideia. Isso é uma grande lenda, existe um caminho para chegar até lá. Todos nós começamos na vida imitando. Quando a gente é pequeno, a gente começa a imitar os pais, os amigos, começa a andar imitando, começa a falar imitando, começa a ter impressão imitando. Os músicos no jazz começam imitando os outros músicos até que eles assimilam o que eles estão fazendo. A gente é a mesma coisa. Eu começo imitando as pessoas até que eu assimilo aquele modelo, que eu assimilo aquele comportamento. E só depois de assimilar é que eu posso começar a inovar. E assim como o músico genial improva com as notas musicais no jazz, a gente pode hoje começar a entender e assimilar o negócio da moda, e aí sim a gente vai realmente começar a inovar. Então, não adianta a gente ficar pensando que vai acordar de um dia para o outro com uma grande ideia, porque não é assim que surge a inovação. Existe um processo, existe um caminho. Então, a gente tem que ligar esse botão da inovação, a gente tem que trocar esse mindset, a gente tem que começar a pensar em inovação todo dia e toda hora. A inovação é uma construção, é construir um pouquinho a cada dia, até que eu possa ter uma grande ideia, que eu possa ter um grande negócio. A gente tem que pegar um caminho diferente, a gente tem que ser disruptivo. A gente precisa trabalhar com união, a gente tem que trabalhar com mídias sociais. A gente vai ter daqui a pouco a Mônica Salgado falando aqui um pouco sobre como as mídias sociais mudaram o mundo da moda e mudaram o mundo. Então, como que eu posso fazer o meu negócio escalonar, ganhar escala através de mídia social? Hoje eu tenho tanta iniciativa nesse sentido e eu tenho tecnologias que permitem esse tipo de modelo de negócio. Então, a impressão digital têxtil nada mais é do que um enabler desse tipo de modelo de negócio. Está na hora da gente realmente surpreender o nosso cliente. Fazendo um paralelo com o Nubank, que é um daqueles unicórnios brasileiros, na semana passada eu estava lendo uma reportagem de uma cliente que ligou dizendo: pô, o meu cachorro comeu o meu cartão. Né? E se fosse num banco qualquer, ia demorar 7 dias para receber o cartão. Essa pessoa recebeu em casa um cartão e um saco de ração de presente para o cachorro que comeu o cartão. Isso é surpreender o cliente. Como que eu faço isso dentro do meu negócio na área têxtil? Como que eu surpreendo o meu cliente com uma camiseta, com uma customização? Isso é que eu tenho que pensar fora da caixa de uma forma diferente. Então, a gente tem que subir essa escada, a gente tem que subir o nível e a gente tem que ter consciência de que nós estamos vivendo, nesse momento, uma oportunidade incrível dentro do têxtil. Então, voltando naquilo que o Malcolm Gladwell falou,
oportunidades incríveis, vantagens ocultas e histórico-cultural, eu tenho certeza que vocês que estão aqui, que estão dentro do mundo da moda, reúnem todas as oportunidades. Então, é realmente aproveitar e fazer desse momento um momento de inovação de vocês, para que, quem sabe, venha daqui e venha do mundo da moda o próximo unicórnio brasileiro. Muito obrigado, pessoal.